Nós chegamos ao momento da pregação da palavra de Deus. Vamos abrir a escritura no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. E vamos ler os versículos de 1 a 5. O título do nosso sermão é Os papéis de Deus e do homem na morte de Cristo. Atente para o texto. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Essas foram as últimas palavras de Jesus naquela terça de noite. Aqui do versículo 3 já começa a descrição do que está acontecendo na quarta-feira. Então, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Amém. Os papéis de Deus e do homem na morte de Cristo. A Escritura deixa claro que Deus é soberano, mas o homem é responsável. Deus é soberano e o homem é responsável. Quem determinou a responsabilidade do homem foi o próprio Deus. Ele limitou a responsabilidade do homem. Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. É um ser racional, é um ser que decide, é um ser emotivo, é um ser que tem responsabilidades por ter sido feito à imagem de Deus. Mas esse homem, usando essa responsabilidade, ele caiu no pecado. Botou tudo a perder, como dizia a nossa mãe. Ficou somente inclinado para o mal a partir de então. Mas a sua responsabilidade continua. Deus continua exigindo dele a responsabilidade. Por isso que a partir daí, como ele é um homem inclinado somente para o mal, a responsabilidade dele é só para ser condenado. Ele é o único responsável por todos os desmandos que comete. Então, repare bem, de um lado está Deus perfeito, absolutamente perfeito. E do outro lado está o homem caído, imprestável, sem nenhuma chance de se levantar, pecaminoso e maligno. Então, quem vai ajeitar essa situação? O homem não pode mais remediar essa situação. Só o próprio Deus que pode remediar essa situação. Então, Deus vai consertar essa situação. Ele vai consertar. E a solução que ele vai mandar é Cristo. Agora, atente para uma coisa. É como aquele homem, tinha uma família ilhada, a água estava subindo, a família estava ilhada, e os homens de cá, do lado de cá, que estavam em terra firme, chamaram um arqueiro, Exílio Ais, que atirou uma flecha com uma corda, e a corda se enroscou do outro lado numa estaca. E os homens que estavam em terra seca começaram a ir uma jangada, puxando pela corda para chegar do outro lado para salvar aquela família. Pois sabe o que foi que o dono da casa fez, da família? Cortou a corda. E a jangada desceu o rio abaixo a esmo. Pois Deus ele trazer a solução para salvar o pecador. E o pecador, na sua maldade, rejeitou a solução, exterminou a solução, deletou a solução, fez o pior que podia com a solução que Deus mandou, que é Cristo Jesus. O contexto dessa passagem foi na terça-feira de noite. Jesus deu uma longa instrução na noite daquela terça-feira da sua última semana de vida aqui na Terra. Eles passaram o dia no templo em grandes debates, né? E depois foram para o Monte das Oliveiras já à noite, e lá os discípulos fizeram uma pergunta, então ensejou que ele desse respostas longas. E foi uma instrução muito comprida que ele deu na terça-feira de noite aos seus discípulos. Certamente, irmãos, entrou pela madrugada. Quando ele termina aquela instrução, já é noite, né? Já é noite avançada. E, terminada a instrução, ele chamou os apóstolos de volta para o presente, porque as instruções que ele deu foram referentes ao futuro. E parece que os apóstolos foram lá para o último dia. E eles estavam assim, né? E o Senhor os chamou de novo para o presente e disse uma coisa muito interessante, que em pouco tempo, em 2 dias, seria comemorada a Páscoa, em que ele seria entregue para ser morto. Ele disse só aos apóstolos como última palavra naquela terça-feira de noite. Depois disso, ele não disse mais nada. Certamente foram dormir, porque já era alta a noite. Então, é sobre essa frase que Jesus disse, que em 2 dias ele seria entregue, e sobre a narrativa do que aconteceu no dia seguinte, na quarta-feira, que a pregação deste momento está baseada. Então, com esse título, Os Papéis de Deus e do Homem na Morte de Cristo, eu vou trazer aqui 2 lições baseadas neste texto. Quais são os papéis de Deus e do homem na morte de Cristo? Primeiro,
eu quero mostrar o papel de Deus, a santa vontade de Deus na morte de Cristo. Repare, a santa vontade de Deus na morte de Cristo. E o texto aqui mostra duas coisas interessantes. A primeira é que Deus deu o seu próprio filho para morrer. Deus entregou o seu próprio filho à morte. Qual é o pai que entrega o seu filho à morte? Existem pais que têm um filho desordeiro, maligno, mas quando a polícia chega, ele procura contornar, procura proteger o filho, esconder o filho, mandar o filho fugir, mesmo sabendo que o filho é terrível. Mas pai algum entregaria o seu filho bom, um bom rapaz, um rapaz educado, estudioso, direito, obediente, à morte. Pai nenhum faria isso. Pois Jesus disse que o Pai entregou o seu próprio Filho à morte. Versículos 1 e 2. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa. Olha essa frase. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Será entregue para ser crucificado. Até que nessa palavra, será entregue. Será entregue. Será entregue por quê? A resposta é essa. O filho será entregue à morte pelo próprio Pai. O próprio Deus é quem vai entregar o seu filho para morrer. Segundo Mateus, veja o Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, diz assim. Versículo 22, na primeira parte. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Tudo que vai acontecer nesses 2 dias, e desde o começo do nascimento de Jesus, tudo que vai acontecer já está determinado. Porque o Filho do Homem, na verdade, segue, cumpre o seu ministério segundo o que está determinado. Quem determina todas as coisas, irmãos, a gente sabe que foi Deus. Não tem nada que haja determinado que não tenha sido Deus. Tudo acontece por determinação divina. É o que diz a Escritura quando fala sobre o decreto de Deus. Por isso que quando a gente vê Atos capítulo 2, no versículo 23, na primeira parte, Atos 2, 23, primeira parte, está escrito assim: sendo este, ele vem falando de Jesus, no versículo 22, Jesus o Nazareno. Quando chega no 23, ele diz, sendo este, que é Jesus, entregue para morrer, pelo determinado desígnio e presciência de Deus. O Pai determinou entregar o seu filho para morrer. No capítulo 4 de Atos, versículos 27 e 28, está escrito assim: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade, Jerusalém, contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste. Quem se levantou? Herodes e Pôncio Pilatos, os gentios e gente de Israel, povo fora da aliança e o povo da aliança, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Então, Deus foi quem entregou o Filho à morte. Isso fica muito claro em Romanos, capítulo 8. Abra Romanos, capítulo 8, no versículo 32, quando está escrito assim: referindo-se a Deus, ao Pai, porque na frase anterior ele disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele Deus que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Antes por todos nós o entregou. Então Deus entregou o seu Filho à morte. Voltando para Mateus, Jesus disse: daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Deus, o Pai, entregou Jesus para ser crucificado. Agora uma pergunta: por que o Pai fez isso? Por que o Pai entregou o seu Filho para ser crucificado, o seu próprio Filho? Por que ele fez isso? Será o Pai algo sádico? Algo filicida? Filicida é uma palavra que se aplica ao pai que mata o filho. Será Deus algo filicida? Será Deus algo sádico que entrega o seu próprio filho à morte e tem prazer nisso? A resposta é clara. Não, Deus não tem prazer. Deus não é nem sádico, não é nem filicida. Não foi por isso que Deus entregou o seu filho para a morte.
mas foi por causa da sua santidade e do seu amor para com o seu povo eleito, aqueles que creriam. Foram essas duas as causas pelas quais Deus entregou o seu filho. Porque a santidade dele é ferida pelo pecado e ele não pode perdoar pecados. Deus não perdoa pecados como a gente pensa que o professor escreve errado na lousa e depois apaga com um apagador. Não! Todo pecado cometido tem de ser vingado. E o pecado do povo de Deus é vingado em Cristo. Só assim a santidade dele é satisfeita. E o segundo motivo é porque ele amou o povo. Então, o pecado desse povo vai ser lançado sobre o meu filho. Esses dois foram os motivos pelos quais o pai entregou o seu filho à morte. Os pecadores que creriam estavam na mais absoluta miséria. Nós, um dia, estivemos na mais absoluta miséria. Nós éramos incapazes de nos salvar. Se alguém mandasse a salvação para nós, a gente cortaria a corda, como aquele homem fez. Quando Deus mandou Jesus, nós matamos Jesus, matamos a solução. Foi isso que nós fizemos. Nós estávamos na mais absoluta miséria, irmãos. Então, esses pecadores só poderiam ser salvos se tivesse a sua dívida paga, e nenhum deles poderia pagar a sua dívida. Qual é o pecador que pode pagar a sua dívida? Nem mesmo juntando todos os pecadores de todas as épocas, eles seriam capazes de saldar sequer um bilionésimo da dívida. É um número decimal infinito. Homem nenhum tem condições de pagar pecado. A única pessoa que poderia pagar a dívida desse povo seria alguém que satisfizesse duas exigências do pai. A primeira, que fosse homem, tinha que ser homem, porque foi um homem que pecou, Adão. E a segunda, tinha que ser perfeito. E essas duas exigências foram encontradas numa única pessoa, em Cristo Jesus. Cristo cumpriu, satisfez essas duas exigências. Era um homem e era um homem perfeito. Deus só aceita que alguém perfeito e que seja homem se apresente para pagar a dívida de pecadores. Por quê? Por conta da santidade dele. E ela é absoluta, irmãos. Ela é imaculada eternamente. Nós não entraríamos para dormir numa cama suja. Não entraríamos num banheiro fétido todo imundo. Nós não entraríamos. Como é que Deus compactuaria com pecadores com pecado? No que é mais abominável para você? Você sabe o que é mais abominável para você? Pois para Deus multiplique isso por trilhões e trilhões. É o que é abominável para ele, é o pecado. Então ele não teria nunca condições de compactuar com pecadores por conta da sua perfeição. Ela é assombrosa, a gente não entende. Somente um ser perfeito poderia se interpor nessa situação para resolver o nosso problema do pecado. E essa pessoa foi exatamente Jesus Cristo. Romanos 4:25 diz assim: o qual foi entregue, está falando de Cristo, o qual foi entregue, olha essa frase, o qual foi entregue pelo Pai para ser crucificado. Entenda assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. As nossas, Paulo está falando para a igreja e crentes, as nossas, ele está se referindo às deles, às da igreja, dos crentes de forma geral. Foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, repare, ele foi entregue por Deus para morrer, para substituir os pecadores que creriam. E ressuscitou a eles por causa da nossa justificação, isto é, para nos justificar diante de Deus. Então, a sua ressurreição foi a prova final, cabal, de que Deus aceitou o sacrifício do seu filho. Senhor, tu aceitaste o sacrifício do teu filho? Aceitei. Qual é a prova? Eu ressuscitei da morte. Ele agora está vivo, eternamente vivo. A resposta que Deus deu. Por isso que em 1 Coríntios 1:30, a doutrina dos apóstolos reflete o que foi que Cristo fez por nós, irmãos. É uma coisa impressionante. Capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 30. Repare o que é que está escrito. Falando dos crentes da igreja de Corinto, Paulo disse assim: mas vós, crentes da igreja de Corinto, sois dele, de Deus, do Pai, em Cristo Jesus, o qual Cristo Jesus se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Quer dizer, quando Deus, o Pai, olha para você, cristão, ele me vê totalmente sábio, totalmente justo, totalmente santo, totalmente redimido. Tudo por causa de Cristo Jesus. Então, essa é a santa vontade de Deus. Ela foi feita na morte de Cristo, quando ele entregou o seu filho para morrer. Ele entregou com esse propósito.
para que tudo isso acontecesse. E ele o fez por causa da sua santidade e por causa do seu amor pelo seu povo. Por isso que o anjo disse a Maria, quando veio anunciar Jesus, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele foi bem específico. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mas essa santa vontade de Deus não foi somente ao entregar o seu filho à morte, mas também, ao segundo aspecto da primeira lição, Deus tornou pública a morte do seu filho. Vamos ler novamente Atos 26, 1 e 2. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa. Preste atenção nessa frase. Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa. Quando um pai mata um filho, ele procura esconder esse ato. Brigou o pai com o filho era desordeiro, e o pai se levantou e deu uma peixeirada, deu um tiro e matou o filho. Só estavam os donos. Então ele procura fazer uma cova, enterrar o filho ali, procura esconder o filho e procura se esconder, mas não ser preso pela justiça e experimentar vergonha pública. Mas esse não foi o caso de Deus, o pai. Ele decidiu entregar seu filho, mas ele decidiu entregar o seu filho em plena festa da Páscoa, de forma pública. Eu quero entregar meu filho para morrer e quero fazer diante do mundo inteiro, de forma pública. A Páscoa foi instituída na véspera da 10ª praga, quando o anjo da morte ia passar sobre todo o Egito para matar os primogênitos. Aí Deus disse assim: hoje o anjo vai passar. Então cada família sacrifica um cordeiro. Esse cordeiro deverá ser assado. Vocês vão comer. Quando vocês marcarem o cordeiro, vocês pegam o sangue e façam uma marca na verga da porta e no hall de entrada da porta. Porque é à meia-noite que o anjo da morte vai passar. E na casa que não tiver esse sangue, o primogênito vai morrer. Os egípcios não foram avisados disso. Só os judeus foram avisados. E só eles fizeram isso. Todos eles fizeram. E quando foi meia-noite que o anjo da morte passou. E nas casas onde tinha o sangue, o anjo da morte poupou. Só atingiu as casas que não tinham sangue. Justamente as casas dos egípcios. Irmãos, quando foi 00h15, 00h30, o Egito era um clamor só. Não havia uma casa só no Egito que não houvesse um morto. Isso dentre os homens e dentre os animais também, viu? Até o dono da casa morria, se fosse o primogênito para sua mãe e de seu pai. Morria o filho dele e morria ele porque foi o primogênito do seu pai e da sua mãe. Mas na casa dos judeus ninguém morreu, porque todos estavam protegidos pelo sangue do Cordeiro, o sangue simbolizando de antemão aquele sangue de Cristo Todo-Poderoso que não nos livraria não da morte física, mas da morte eterna. Então, aquela noite foi uma noite de morte para os egípcios, mas foi uma noite de vida e libertação para o povo de Deus. Uma noite de vida, porque todos tiveram a vida poupada, e uma noite de libertação, porque o faraó, quando se levantou e viu seu filho morto, mandou chamar os seus secretários e disse: olha, manda esse povo sair da terra agora, imediatamente. Então o povo foi finalmente liberto depois da 10ª praga. Aquele sangue do Cordeiro, ele tinha total poder de livrar da morte o povo da aliança. Muito mais o sangue de Cristo, para o qual aquele sangue apontava, teria poder de livrar da morte eterna todo aquele que cresce no Senhor. Livraria da morte eterna, sim. Aí, a partir daí, Deus disse o seguinte: Moisés, avisa ao povo o seguinte: a partir desse ano, todos os anos, eu quero que vocês comemorem essa festa da Páscoa. Todos os anos, eu quero que vocês comemorem essa festa da Páscoa. E façam isso de forma pública. E vai ser a principal das festas. Eram 7 as festas de Israel, mas a Páscoa era a principal de todas elas. Não havia festa mais importante do que a Páscoa. A Escritura diz aqui em Deuteronômio 16: guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus. Porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus, do rebanho e do gado, do lugar que o Senhor escolheu para lhe fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição, por conta apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres todos os dias da tua vida do dia em que saíste da terra do Egito. Então, a principal das festas dos judeus era a Páscoa.
Essa todo mundo tinha que comparecer. Era obrigatório, irmãos. Era a mais pública de todas as festas públicas de Israel. Era a Páscoa. E Deus disse, tem que ser nessa terra. Tem que ser nessa terra. Por isso que aqui em Mateus 26, Jesus disse, sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa. Isso era do domínio público. O povo ansiava por essa festa. Caruaru, a nossa cidade, infelizmente, todos sabem que daqui a 2 meses se celebrará o São João. Todo mundo sabe. O povo aí fora está na maior expectativa e ansiedade. Com relação à Páscoa, era a mesma coisa. O povo vivia naquela ansiedade de esperar, aguardando a Páscoa. Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa. Jesus também, irmãos, ele tinha grande expectativa pela Páscoa, principalmente por essa Páscoa, porque ele sabia da importância dessa festa ao longo da história de Israel. E quando ele nasceu, todos os anos ele ia para Jerusalém, que era obrigado. Deus obrigou. Todos os anos ele ia para Jerusalém para celebrar a Páscoa. E ele disse, olha, essa Páscoa com especialidade, eu estou na maior ansiedade de participar dela. Lucas 22, ele disse isso, ele mostrou também ansiedade por participar dessa festa. Lucas 22, versículos 14 e 15, diz assim a Escritura, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Eu estou desejando ansiosamente. A avidez que ele estava para participar dessa Páscoa era incontrolável, irmãos. Na quinta-feira, isso foi na quarta, na quinta-feira, um cordeiro seria sacrificado em todas as casas de Israel. Mas na sexta-feira, o Cordeiro de Deus é que seria sacrificado. E daria fim a todos aqueles sacrifícios de animais que se fazia em Israel todos os dias. Desde o tempo da lei, lá do Monte Sinai. Quem continuasse com aquele sacrifício do Cordeiro a partir de então, seria considerado incrédulo. Aqueles que não queriam no sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora, o ponto dessa lição é o seguinte, a Páscoa era uma festa pública. E é nessa festa pública que o Cordeiro de Deus será imolado. Deus decidiu entregar o seu filho nessa festa pública. A principal de todas as festas. Essa é a santa vontade de Deus na morte do seu filho. Ele não só entregou, mas decidiu fazê-lo de forma pública. Por quê? Porque ele quer que o mundo inteiro, porque até hoje, veja, 2000 anos depois, nós estamos aqui, na América, distante de Jerusalém, e temos conhecimento disso. Onde quer que a Escritura seja lida, isso é publicado. Ele quer que todo mundo saiba de quê? Do ódio, do asco, da aversão que ele tem contra o pecado. Cuja única forma de aplacar sua ira contra o pecado, contra os pecadores, é que um homem perfeito substitua esses réus no juízo. E esse homem perfeito é Jesus, o Cristo, Filho de Deus, que para isso Deus não poupou o seu próprio Filho, mas ele o entregou à morte para resolver eternamente o problema do pecado do seu corpo. Então, a santa vontade de Deus entregou o seu próprio Filho para a morte e o fez publicamente. Essas foram as razões da participação de Deus, o Pai, na morte do seu Filho. O seu papel foi esse. Aí eu lhe pergunto, você tem considerado isso? Por que você acha que Deus entregou o seu Filho para morrer? Foi por você, igreja. Qual é a sua gratidão? O que é que você tem mostrado em resposta a isso? O que é que você tem feito? O Senhor lhe deu muitas obras. Quais delas você tem cumprido? Você tem se esforçado. O Pai fez isso por você, que crê. Entregou o seu Filho amado. E quando ele fez isso, você era um pecador e inimigo dele. Ele entregou o seu filho para morrer por inimigos. Um dia um pastor disse assim, chegou um homem na fazenda e matou todos os filhos de fazendeiro. Restou somente um. E aquele homem, quando foi fugindo, tropeçou e caiu. Ficou imundo, como um porco na lama. E aquele fazendeiro foi, matou o seu único filho e lavou aquele homem suas chagas com o sangue do seu único filho, o que sobrar. E porque lavou as chagas daquele assassino, ele ficou curado.
Pois foi isso que Deus fez. Nós, pecadores contra Deus, o Pai, afrontando o Senhor, com todos os nossos atos, pensamentos e palavras, blasfemando contra Ele, inimigos dele, mas porque Ele nos amava, Ele matou o Filho, tomou o sangue do Filho e deu um dano em cada um de nós. Foi muito. O preço dele foi muito. A salvação para nós é de graça, mas para Deus foi caríssimo. Aí qual é a resposta que você tem dado a Deus? É por todo esse ato em seu favor. Qual é? Então o papel dele foi esse. Entregar o seu filho para morrer de forma pública. Mas a outra lição que mostra a participação dos pecadores agora na morte do Filho de Deus. E esse é o papel dos pecadores na morte de Cristo. Em segundo lugar, a maligna vontade do homem na morte de Cristo. E deixo aqui mostra dois aspectos, moço. Primeiro, os pecadores planejaram traí-lo e matá-lo. Imagina o esforço, nós fizemos o esforço, trouxemos um arqueiro, pagamos um preço alto, porque o arqueiro era um ás no arremesso do arco da flecha. E ele, na primeira tentativa que disparou, conseguiu enroscar a corda na estaca do outro lado. E agora lá vão os jangadeiros para salvar aquela família. E quando está bem perto de chegar na outra margem, o dono da casa corta a corda e o barco vai embora de rio a mar. Destruiu a solução que estava sendo enviada para ir. Eles planejaram trair e matar o Filho de Deus. Versículos 3 e 4. Então, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram, resolveram prender Jesus à traição e matá-lo. Veja que ele cita aqui dois grupos, principais sacerdotes e anciãos do povo. Quem eram esses? Quero falar primeiro sobre os anciãos do povo. Os anciãos do povo, irmãos, eram homens que eram os mais idosos de cada tribo. E eles costumavam se reunir para ajudar na solução das questões, para orientar as tribos nas decisões mais importantes, na solução de problemas. Esses homens já existiam em Israel desde o tempo que Israel estava no cativeiro do Egito, antes de ser libertado. Quando Deus mandou Moisés para o Egito para libertar o povo, antes de falar com o faraó, Deus disse, primeiro tu vai, Moisés, e quando chegar no Egito, tu procura os anciãos do povo e conversa com eles. Primeiro tu faz isso. Então, antes da libertação do cativeiro do Egito, esses homens já existiam e funcionavam na estrutura social de Israel, nem na escravatura. Quando Israel foi liberto do Egito e entrou no deserto, esses anciãos criaram um corpo. Eles tomaram importância, principalmente depois que a lei foi dada. Eles se especializaram na lei e aquilo que antes eles faziam da sua cabeça, dando conselho às tribos, agora eles passaram a dar o conselho pela escritura, pela lei. Então eles ganharam muita notoriedade, porque o conselho que eles davam era tiro e queda. Traziam todas as soluções para as tribos. Quando Israel chegou na terra, esse conselho continuou. Aqui no tempo de Jesus, nos dias do Novo Testamento, esse conselho está vigorando. Os anciãos do povo eram os homens mais idosos de cada tribo, que formavam um conselho. E os principais sacerdotes, irmãos, eram os mais destacados homens da família de quem? Família de Arão. Eram os levitas da família de Arão. Porque dos levitas, só quem podia ser sacerdote eram os homens da família de Arão. O mais velho era o principal sacerdote. Aos 50 anos ele era jubilar, se aposentava. Aí o segundo mais velho assumia, ficava como primeiro sacerdote. Mas o que for jubilado, ele mantinha o status ainda. Embora não fosse legalmente sumo sacerdote, mas ele era muito respeitado, era chamado para dar conselhos, para participar de decisões. Então, esses dois grupos, irmãos, eles representavam Deus na condução da nação. Eles abriam a Torá e davam o conselho a Israel a partir da Torá. Então, é uma contradição muito grande. O que esses homens estão fazendo aqui? Se reuniram, deliberaram, prender Jesus à traição e matá-lo. Que paradoxo! Eles rejeitaram aqui o Deus a quem diziam servir, porque Cristo era Deus, com provas incontestáveis. A mais poderosa de todas, viram ressuscitar um defunto de 4 dias. Sexta-feira passada, estamos na quarta-feira. Sexta-feira passada, ele passou a luz em Jericó e ressuscitou um defunto que fazia 4 dias que tinha morrido, Lázaro.
E a mídia de sexta-feira para cá, para quarta-feira, não fala outra coisa. É o assunto do momento. Toda Jerusalém está alvoroçada com essa cura. Então esse homem aqui é Deus. E a ocasião que esses homens se reúnem para tramar a morte de Jesus é precisamente na festa que celebrava a vida e a libertação, que é a Páscoa. E quem foi o libertador foi Cristo. Eles agora estão se reunindo para matar o libertador, que os libertou. Eles chegaram ao ápice da hipocrisia. Isso nos mostra que religião sem iluminação, ela mata. Se você é religioso, você não é iluminado do coração pela palavra que lê ou que ouve, você está morto. Tanto e qualquer ouvinte da verdade, se não for iluminado, perde tudo quanto ouve. A falta de iluminação, ela não vem por falta da palavra de Deus. Deus manda a palavra abundantemente. Mas se você recebe a palavra por irreverência, a pregação está desenrolando, você está escrevendo, você está pensando no jogo da manhã, no resultado do jogo, das contas que você vai pagar amanhã, isso é irreverência. Agora é o comedor de farinha e feijão que está falando, mas o que está sendo pronunciado aqui é a palavra de Deus. E os irmãos estão com a Bíblia aberta, estão conferindo. Não é a cabeça do pregador que está falando, é a Escritura que está falando, que está sendo falada, que está sendo pregada. Então, aqueles que tratam isso com irreverência, com desprezo, Deus se vinga deles. Deus lhes susta a iluminação. Eles ficam às cegas, porque estão tratando a palavra de Deus com irreverência, olhando criancinhas no culto, deixa de prestar atenção para a criança que passa, olha o cabelo da roupa, que fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo. Não está concentrado naquilo que está ouvindo, não sabe a quem está agorando. Está à toa ali no ambiente. Os principais sacerdotes e anciãos eram assim. E então o pecado deles os deixava cegos. Estudavam a lei, mas não enxergavam o Deus da lei. Conheciam as promessas, mas não enxergavam o cumprimento delas. Por quê? Deus cegava os olhos daqueles homens. Então eles, representantes de Deus, mas cegos, planejam matar o próprio Deus. Pior, a traição. O que é isso? A traição. Traição, quem trai é quem está perto. Quem está longe nunca trai, só quem trai é quem está perto. Eles disseram assim, vamos ver um deles, um perto dele, e vamos ver se ele topa traí-lo. E alguém disse, tem um lá que gosta de dinheiro. Esse por dinheiro faz tudo. E quem é? Fulano de tal, manda chamá-lo. Você está disposto a trair o seu mestre? A gente lhe dá uma boa som. Aí ele disse, quanto? Quando ele disse quanto, em outras palavras, eu estou disposto, dependendo do valor. Porque se ele não tivesse disposto, ele diria, de forma nenhuma. Você pode me dar o dinheiro do mundo todo que eu não traio o Senhor. Mas quando ele perguntou quanto, irmãos, já deu a senha, o password, para entrar na conta bancária. Veja os versículos 14 desse mesmo capítulo, 14 a 16. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, ele foi participar dessa reunião, ele foi chamado e foi lá nessa reunião que situaria o versículo 12, versículo 3. Que me quereis dar, e eu vos entregarei. O que vocês querem me dar? Eu entrego, então, se o valor for bom, eu entrego. E pagaram 30 moedas de prata. Desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Isso foi na quarta-feira, quando foi na quinta de noite, ele entregou. Não foi? Ele entregou lá no monte do Calvário, quando Jesus, no jardim de Getsemane, quando Jesus estava orando em agonia. Ele chegou com os soldados da guarda para prender Jesus. Então, com dinheiro, eu faço qualquer coisa. Então, repare, irmãos, que esse foi o papel humano na morte de Cristo. Eles queriam matar Jesus, eles não estavam sendo obrigados com ninguém, não. Deus não disse assim, vocês matem Jesus. Não, era o que eles queriam. Jesus foi contra o projeto financeiro deles. Jesus barrou, terça-feira, todo o dinheiro, a receita absurda que entrava ali no pátio do templo com sacrifícios e bugigangas e amuletos e lembrancinhas. Jesus barrou aquilo, expulsou os mercadores, derrubou as mesas dos cambistas, espalhou moedas pelo chão. Ele frustrou o projeto financeiro daqueles homens. Eles estavam odiando. Fora isso, a própria pregação de Jesus apontando os pecados. Os homens viviam com Jesus por aqui, irmãos. Então eles queriam mesmo matar Jesus. Eles são maus, são perversos, são pecadores abomináveis e assassinos. Quanta diferença de motivação.
Deus entrega o seu filho à morte porque é santo e quer que ele pague os pecados dos pecadores que ele ama e deu ao filho como um presente. Essa é a motivação do Pai. E os pecadores, eu quero matar Jesus, porque ele me tirou dinheiro, me tirou as oportunidades de ganhar dinheiro. Eu quero matar Jesus porque a pregação dele me fere a minha consciência. Ele manda que eu pare de fazer justamente o que eu gosto de fazer. E ele manda que eu faça justamente o que eu não quero fazer. Por isso que eu odeio esse ano. O que eu puder fazer para matá-lo, eu o farei. Era esse o pensamento dos homens, irmãos. Veja de novo Lucas 22. A soberania de Deus é a responsabilidade do homem. Lucas 22, 22. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Isso aqui é a soberania de Deus. Ele determina. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Judas, eu vou acertar as contas contigo. Principais sacerdotes e anciãos do povo, eu vou acertar as contas com vocês. Vocês mataram o meu filho por pura maldade, por puro ódio. Vocês são perversos. Atos 2. Atos 2, 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, Deus que entregou seu filho. Vós o matastes crucificando por mãos de iníquos. Quando ele diz mãos de iníquos, mãos perversas, mãos que queriam matar, mãos que tinham ódio de Jesus. Atos 3, 14 e 15. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Como é que vocês escolhem para morrer um homem justo, santo, que só fez o bem? Não há registro de nada de mal que ele tenha feito. E vocês escolhem para viver, para ser liberto da prisão, um homicida, Barrabás. Como é que vocês fazem isso? É isso que a Escritura está dizendo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, que é Cristo, e pedistes que vos concedesse o homicida, que é Barrabás. Desta arte, matastes o autor da vida. Que paradoxo. Matar o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que todos nós somos testemunhas. Então Deus entregou seu filho à morte por causa da sua santidade, mas os homens mataram Jesus por causa da sua iniquidade. Que diferença, irmãos? Foi isso que eles fizeram. Atos 4, 25. Repara, uma página para crente. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, que o serve. Por que se enfureciam os gentios? Está se referindo aos gentios que mataram Jesus, aquele ódio. Por que se enfureciam os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? 26. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma unanimidade contra o Senhor e contra o seu ungido. Pura maldade, irmãos. Vamos para aqui para matar esse homem. Vamos para aqui para matar esse homem. Ó, até o ímpio, quando viu essa cena, disse: esse homem é inocente. O ímpio, viu? Esse homem é inocente. E esses homens estão fazendo isso com ele por inveja. Que coisa, irmãos. Veja Marcos. Marcos capítulo 15. Marcos 15, 10. 9 e 10. E Pilatos lhes respondeu dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? 10. Pois ele, Pilatos, bem percebia que por inveja os principais sacerdotes não haviam entregado. Por pura inveja, eles estavam entregando Jesus, estavam matando Jesus. Então essa foi a vontade maligna dos homens na morte de Cristo. Mas prendê-lo, a traição e matá-lo. É o que eu mais quero fazer. Olha, irmão, se nós estivéssemos lá, nós seríamos esses homens. Se eles estivessem aqui hoje, eles fariam a mesma coisa contra Jesus. Se Jesus estivesse aqui, essa geração o mataria do mesmo jeito. Não se engana. Deus nunca mudou e o homem nunca mudou. Agora, a segunda coisa, eles não só quiseram matá-lo, mas quiseram ocultar a morte dele. Mateus 26, 5. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Não vamos matar esse homem durante a festa da Páscoa, para que não haja tumulto entre o povo. Eles sabiam do prestígio de Jesus, principalmente depois da ressurreição de Lázaro. Jesus estava com a bola toda lá em cima nessa semana. Então eles temiam a revolta popular, se quisesse publicamente. Aí assim planejaram fazer tudo quanto queriam
mas longe dos holofotes, às ocultas, de noite. De noite é a hora melhor, que todos os peregrinos estão nas suas cabanas, estão dormindo, ninguém vai ver. De noite é o ideal. Ó, quem mata sempre quer esconder e quer se esconder. Enquanto Deus fez questão de entregar seu filho à morte numa festa pública, mais pública das públicas, que era a Páscoa, eles querem fazer a coisa na surdina, de noite, escondido dos olhos do povo, da multidão. João disse assim: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem faz o bem se aproxima da luz, mas quem faz o mal quer distância da luz. Não gosto da luz. Repare você que texto tão esclarecedor está aqui no livro de Jó, Jó capítulo 24. Abra Jó capítulo 24. Veja que denúncia poderosa está aqui no capítulo 24 de Jó. A partir do versículo 3. Os perversos, Jó 24, 3. Os perversos são inimigos da luz. Eles não gostam da luz. Eles agem nas trevas. Não conhecem os seus caminhos. Não conhecem os caminhos da luz. Nem permanecem nas suas veredas, nas veredas da luz. Você vai para o caminho luminoso, você não vê perverso nenhum, só vê gente do bem. Versículo seguinte, 14. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre e ao necessitado, e de noite se torna ladrão. Tudo de noite. Aguarda o crepúsculo. Crepúsculo é quando o sol se põe, da noite chega. Aguarda o crepúsculo os olhos do adúltero. Hoje é durante o dia também, né? Aguarda o crepúsculo os olhos do adúltero. Este diz consigo: ninguém me reconhecerá. E cobre o rosto. Nas trevas minam as casas, arrombam as casas. De dia se conservam encerrados, quer dizer, trancados dentro de casa. De dia não saem, ficam trancados dentro de casa. Nada querem com a luz, pois amanhã para todos eles é como sombra de morte. A luz para todos eles é como sombra de morte. Mas os terrores da noite lhes são familiares. Eles amam as trevas, irmãos. Oh, que prazer tem nas trevas, eles dizem. Como são boas as trevas. Em plena semana da Páscoa, a festa da vida, a festa da libertação, eles se reúnem para planejar a prisão, a traição e a morte do autor da vida. Mas não durante a festa. Nós queremos agir nas trevas. Essa é a nossa especialidade. Em plena semana da libertação, planejam uma paz libertadora. Os homens da lei burlam a principal das leis: não amar Deus, matar Deus. Para esses homens, essa Páscoa será a mais gloriosa, porque eles vão matar o autor da vida e o libertador. Assim como o anjo da morte passou naquela noite, lá no Egito, e matou todos os primogênitos do inimigo do povo de Deus. Os chamados homens de Deus agora, principais sacerdotes e anciãos, estão planejando a morte do próprio Deus. É uma diferença, irmãos, abissal. O crime planejado é hediondo, é inominável. Por isso precisa ser praticado às ocultas, nas trevas, e não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. O temor deles é não provocar tumulto entre o povo. Nós tememos o povo, mas Deus vocês não temem não, né? Não, nós não tememos Deus, tememos o povo. É assim que eles respondem. Irmãos, isso não é amém. Esse é o seu papel na morte de Cristo. Foi esse o papel dele na morte de Cristo. Então a gente conclui dizendo o seguinte: quem são esses homens? São aqueles que não amam a palavra de Deus, não prestam atenção à palavra de Deus, não obedecem à palavra de Deus. Embora a conheçam mito, a que é profundamente, mas não praticam a palavra de Deus. Eles continuam planejando e executando a morte de Jesus, e muitos deles, para os pais e os irmãos, estão dentro das igrejas. Quando eles ouvem a instrução, entendem, mas eles rejeitam, estão matando Cristo. É uma forma, irmão, de matar Cristo. Ouvir a palavra de Deus e não atender, está matando Cristo, sim. Aqueles homens daquela geração planejaram em matarem o Jesus porque viram a pregação de Jesus, não gostaram. Ela feriu profundamente a consciência deles, expôs os seus pecados. E eles tinham duas alternativas: ou deixar o pecado
e partir para a santidade, ou a odiar a verdade e amar os pecados, continuar deles. Eles preferiram a segunda opção. Foi mais cômodo matar Jesus do que sofrer as dores da consciência que a pregação de Jesus despertava. Quando Jesus se referiu aos seus pregadores, ele disse assim: preste atenção, quem leve a vocês, vocês pregadores meus, leve a mim. Quem rejeitar vocês como meus pregadores, rejeita a mim. E rejeita também meu Pai, porque foi meu Pai quem me enviou. João 10,16. Reparem mesmo a situação crítica que aquele que rejeita a pregação fica. Rejeita o pregador, rejeita o filho e rejeita o pai. E rejeita, claro, o Espírito de Deus que está falando ao seu ouvido, usando a palavra que o pregador está proferindo. Então, Estevão disse assim, repara o que Estevão disse aos seus ouvintes: homens de dura serviço, assim como vossos pais fizeram, vocês estão fazendo a mesma coisa. Qual dos profetas vossos pais não mataram? Os pais de vocês mataram os profetas, perseguiram os profetas. Eles mataram os que anteriormente anunciaram a vinda de Cristo. E agora vocês, filhos deles, se tornaram traidores e assassinos. Atos 7, 51 e 52. Então o papel de Deus, meus irmãos, foi esse: entregar o seu filho por causa da sua santidade, para cobrir o pecado de um povo que ele amou, mas que ele amou e era inimigo. E ele só vai transformar esse povo depois que o filho dele morrer. Esse foi o papel dele. Matou e entregou seu filho à morte por causa da sua santidade e porque amou um povo. Mas os pecadores mataram Jesus por maldade, por malícia, por inveja, por perversidade. E se eles vão se arrependerem, eles vão para o inferno. A morte do autor da vida, sabemos, abriu as portas da vida eterna para o povo de Deus entrar. Mas os homens maldosos que mataram Jesus, por se sentirem ofendidos com a sua palavra, eles precisam de arrependimento. Se eles se arrepender, ele será perdoado. Repare bem, porque Deus é rico em perdoar. Mas se ele não se arrepender, ele vai amargar no inferno a eternidade da ira de Deus. Aí eu pergunto, você ouviu desse sermão, qual é a sua posição diante desse texto que foi exposto aqui? Você está entre os que ouvem a palavra e correm para praticá-la? Ou você está entre os que ouvem a palavra e zombam dela internamente, dizendo-se que não a praticarão? Ouvindo tudo sai levam por fazer nada disso. Mas também existem aqueles que zombam da palavra externamente, por uma vida pública de desobediência, mostrada assim a todos e pica, qualquer um. Tem aqueles que estão vivendo uma vida de pecados secretos, enganando a igreja, mesmo sabendo que nunca vão enganar a Deus. Eles continuam fazendo. Aí eu pergunto, quem é você afinal? Você é luz, você é trevas? Você é vida ou você é morte? Você quer o céu ou quer o inferno? Dê-se essas respostas. Você precisa se dar essas respostas. E se você ouviu a palavra de Deus, você pratica. Porque quem tiver ouvidos deve ouvir. Amém.